Até aqui, tá todo mundo vendo aí a introdução? Eu preciso que fale, por favor. Está sim, professor. Sim, sim, beleza. Então, introdução, aula inaugural, beleza. Então, que método é esse? Que segredo é esse? Não tem segredo, a gente vai revelar o segredo hoje. Qual é o método que nós usamos? Olha, o método que nós usamos é toda dica que nós dermos tem que estar onde, pessoal? Tem que estar no caderno. Por quê? Porque quando você for fazer a prova, você não vai poder levar o teu pendrive, você não vai poder levar o teu bloco de notas, você não vai poder levar a tua apostila. A questão, você vai ter que responder com a informação que você tem no momento ali. E você não pode consultar universitários, então é o teu cérebro. Então, tudo que a gente pedir para anotar, precisa anotar, galera. Pô, Rogério, é assim que funciona? É assim, galera. Vai ter que ser assim. Confie. Se vocês estão aqui assistindo essa aula, nessa segunda-feira, é porque vocês querem algo de melhor na vida de vocês. Então, dá esse voto de confiança para mim, para o professor Fabiano, para a professora Michele. Por quê? Porque nós já colocamos o nome na lista dos aprovados várias vezes. Nós sabemos o que estamos falando. Nós queremos passar isso para vocês. Então, dê esse voto de confiança. Quando eu pedir, né, não vou falar que eu vou mandar, quando eu falar, olha, tem que estar no caderno. Então, você vai lá e vai anotar, tá? Por que isso? Porque você precisa, olha aqui, ó, exercitar teu cérebro. É só esse slide, tá, pessoal, introdutório. Você precisa exercitar teu cérebro. Se você não exercitar o teu cérebro, o que vai acontecer? Voltando aqui para mim. Estão me vendo aí, né? O que vai acontecer? Você não vai ganhar conteúdo, você não vai ganhar material na cabeça para poder responder as questões. Então, não confie no teu cérebro. É essa a primeira dica. Não pode confiar no teu cérebro. Você precisa anotar e revisar. Por isso, o professor Fabiano trabalha muito com simulados, aulas de revisões. A gente vem com essa bagagem toda aí para vocês. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais contato você tiver com aquele conteúdo, menor a chance de você esquecê-lo no dia da prova. Porque o professor, ele só tem uma missão, fazer o aluno, ele é uma ponte. Lá no direito penal tem a ponte de ouro, a ponte de prata. Nós aqui somos a ponte da aprovação. Nós precisamos pegar vocês e levar para a aprovação. É isso que vocês querem. A gente vai fazer algumas brincadeiras durante as aulas, né? Até o Fabiano puxa a minha orelha, a gente fala, pô, Rogério, maneira um pouco aí, pô, na brincadeira, dá mais conteúdo, porque a gente sabe que vocês chegam à noite aqui, chegam cansados, vocês querem conteúdo, vocês querem passar, você não quer ficar aqui vendo o slide que a minha filha preparou para mim aqui com esses desenhinhos, que eu não sei fazer isso. Eu não sou o esposo da professora Michele, que é fera na informática, então minhas filhas me ajudaram, então alguns desenhinhos aqui, foi com o meu aval, óbvio, mas a ideia foi essa. Então, voltando lá, galera. Esse bate-papo inicial eu já vou dar por esgotado, tá? Então, as dicas elas terão que estar no caderno e não pode confiar na memória. Aqui é o maior erro de qualquer concurseiro. Confia na memória, dá uma única lida, entendeu. Entende mesmo, não estou falando que não vai entender, entende, só que esquece com o passar do tempo. O tempo é um elemento que nos atrapalha. Se você estudasse tudo hoje e fizesse a prova amanhã, você passaria. Só que a prova não é amanhã. E você não consegue estudar tudo durante um dia só. Perceberam a dica? Não confiem no cérebro. Tem que revisar, tem que anotar, tem que revisar. Nós vamos trabalhar muito isso. Tudo bem? Beleza. Então, o que a gente começa agora? A gente começa a falar da importância do direito constitucional. Por que isso? Porque, ora, direito constitucional, quem vai fazer guarda municipal, está lá no edital. Quem vai fazer educação, está no edital. Quem vai fazer para juiz, está no edital. Promotor, está no edital. Concurso público, que é concurso público, ele tem que exigir, tem que cobrar direito constitucional. Por quê? Nós vamos entender agora. Porque vocês vão trabalhar num concurso público, certamente vocês vão trabalhar para a iniciativa pública, para o setor público. Vocês vão ser agentes públicos. Sério, Rogério? Sério. Mesmo eu sendo um professor da rede municipal, estadual, federal? Sim. Mesmo eu sendo um delegado de polícia? Sim. Oficial de... Sim, todo mundo. Agente público. É o genérico.
toda pessoa que trabalha para o setor público, ele é um agente público. Aí vai ter o agente de segurança, vai ter quem exerce cargo, quem exerce função, mas todos são agentes públicos. Então, se são agentes públicos, representam quem? Tá rápida a aula, galera? Tô meio... Podem freando aí, tá? Aqui para mim aparece a Janaína. Então, Janaína, faz cara assim de que não tá rápido, pode continuar, tá? Vai me freando aí. Tá bom, professor. Pode continuar, tá bem. Tá. Obrigado. Então, tudo bem aí, Samiris? Beleza, obrigado. Então, olha só, galera, o que acontece? Vocês vão trabalhar para o Estado, Estado com letra maiúscula. Roberta, tudo tranquilo? Tá bom, obrigado, viu, galera? Então, vocês vão trabalhar para o Estado com letra maiúscula. O Estado englobando União, Estado-membro, município e as entidades da administração indireta. Também podemos. Você vai representar, de certo, o Estado. Ele responde, ele tem responsabilidade. Então, todo órgão público e toda entidade pública precisa que o seu servidor, precisa que o seu funcionário, que o seu empregado público conheça a base do direito constitucional. Porque já imaginou, vocês, como guarda, não vou me imaginar, mas num país bem longe daqui, um guarda municipal invade a residência de alguém e fala, não, eu peguei você com droga. Não, mas peguei com droga, tá flagrante, tá preso. Já pensou? Ia ser uma lambança no Estado brasileiro. Ah, mas vamos ver o edital dele, vai responder um PAD, tá? Vai responder um processo administrativo disciplinar. Chega lá no processo, primeira defesa minha, eu falo, ei, eu não sou obrigado a saber direito constitucional. Como não é? Não sou, não caiu no meu edital, vocês nem me cobraram, eu não tenho conhecimento. Então, isso tudo faz com que a administração pública se antecipe. Falei, olha, você precisa conhecer ser meu servidor, ser meu empregado. E você dificilmente vai poder alegar, embora em regra ninguém pode alegar, mas você principalmente não vai poder falar, olha, eu não sabia. Como não? Estava no seu edital lá, você passou na prova, e pior se a questão estiver na tua prova ainda e você acertou. Tudo bem? Então a gente volta lá para o nosso material. Então, qual é a importância do direito constitucional? Estava perguntando isso. Porque o direito constitucional, galera, aqui é uma parte teórica, mas é necessária porque o direito, ele é lógica. Se nós entendermos a lógica do direito, vocês vão ver que as próximas aulas, elas ficam muito mais fáceis. Confiem em mim, por favor. Peço esse voto de confiança. Limitar o Estado absolutista. Por que limitar o Estado absolutista? Porque antes, o Estado, ele tinha uma hipertrofia. Ele era um Estado muito grande. Versus o cidadão. Vou fazer até menor aqui o cidadão, tá? O cidadão, galera, bem pequenininho, frente ao Estado. Olha o tamaninho dele. Só que era o cidadão. Então, o Estado vinha e falava, olha, cidadão, eu quero o teu imóvel. Como assim? Eu quero, eu preciso, ponto final. O Estado ia lá e tomava. Foi havendo um movimento, não vou entrar aqui em parte técnica, mas foi havendo um movimento chamado constitucionalismo. Olha, nós precisamos limitar o poder desse Estado. Esse Estado não pode agir dessa forma, sem limitações. Pô, eu estava andando ontem na rua, ele falou para mim que eu estava preso. Preso por quê? Porque eu cuspi no chão, mas nem sabia que era cuspir no chão era crime, ou contravenção penal, uma infração penal, lato sensu. Nem sabia. Mas foi assim. Bom, aí começou esse movimento. Falar, não, Estado, você precisa também ter limites. Nós, cidadãos, precisamos saber o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Então, Estado, diga para nós o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Então, começou a criar esse movimento, chegou-se à conclusão que esse Estado precisava obedecer uma lei que estava acima até dele mesmo. Não é porque o Estado faz a lei que ele vai ter que desrespeitar a lei, ou que ele pode. Não. Esse Estado, ele precisa fazer uma lei e ele, Estado, precisa se submeter a esta lei também. A isso começou a se chamar de Estado de Direito. Então, o que seria o Estado de Direito? Olha, o Estado de Direito é um Estado que ele
produz uma lei e ele também fica subordinado à eficácia dessa lei. Puxa, foi um avanço tremendo. Por quê? Porque nós começamos, galera, a ter mais segurança jurídica. A gente vai ver, tá lá no caput do artigo 5º, na aula de hoje ainda. Nós vamos ter segurança jurídica. Opa, então eu posso sair da minha casa, Rogério, e cuspir no chão? Crime não é. Contravenção penal, não tenho conhecimento que seja. Pode ser imoral, mas não é ilegal. Olha, começou a facilitar a vida do cidadão. Falar, opa, então que legal. Então, se eu cuspir no chão, eu não preciso ir embora preocupado que eu vou ser preso? É essa a regra. É esse estado que nós adotamos. É esse estado que nós vivemos hoje. Um estado de direito. Tá? Por razões da Segunda Guerra, e aqui é só para a gente... Só conhecimento, não precisa anotar, galera. Isso aqui é só um bate-papo para a gente entender o que é o direito e por que vocês precisam entender o direito constitucional. Eu já vou fechar esse raciocínio, tá? Ele está aberto ainda. Como a Segunda Guerra, o nazismo, o que aconteceu? Começou a haver atrocidades. Ser humano destruindo o próprio ser humano. E sabe o que os generais alemães falaram lá no Tribunal de Nuremberg? Quando foram se defender? Pô, mas vocês matavam os judeus com base em quê? Com base no direito alemão. Chegou-se à conclusão que esse Estado de Direito, ele não resolvia. Esse Estado de Direito, ele era falho, porque o Estado poderia produzir leis como a Alemanha nazista produziu. Então chegou-se à conclusão que teria que termos um Estado de direito, mas antes, um Estado democrático de direito. Já vou explicar o que significa isso. Não precisem anotar, tá? Só para entender. Mas quem quiser anotar, fica à vontade. Um Estado democrático de direito. Vou abreviar, pedir permissão para vocês. Porque temos a professora de português aqui online, e aí eu fico aqui suando, né? Não posso falar errado, senão ela fala, nossa senhora, é cada professor. Então, chegamos a essa evolução, fala, opa, que legal, então o Estado ele não pode só produzir lei. A lei precisa ter participação do povo. Olha, vocês já conseguem responder para mim. Nós não votamos na última eleição para deputados federais, senadores, deputados estaduais e até vereadores, que é o nosso parlamento, seja ele na esfera federal, estadual e municipal. Olha só, somos nós participando da elaboração da lei. Então, esse Estado que produz uma lei não pode ser mais gerada só pela lei, porque viria um governo de plantão, e aqui, galera, qualquer governo implantaria, sei lá, um assunto que não esteja agora na mídia, implantaria que todo mundo tem que ter um carro próprio e tem que comprar. Fala, pô, olha, o Estado é de direito. A lei foi produzida pelo governo federal, pelo nosso Congresso Nacional. Mas, poxa, essa lei ela é razoável? Não teve participação do povo. Então, agora temos os deputados federais, no meu exemplo, na esfera federal, temos os senadores. Então, eu voto de acordo com a minha convicção filosófica, política, religiosa e etc. Então, deputado, eu votei em você porque eu sou a favor, exemplo, tá, pessoal, do porte de arma, que é o nosso caso aqui, né? Então, eu fico mais à vontade agora, né, Fabiano? Ufa. Ou votei a favor, contra o porte de arma. Então, eu quero um deputado que represente a minha vontade. Por quê, galera? Porque a gente vai ver lá na frente. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Então, vocês agora, a partir de hoje, quando perguntarem para você, o Brasil é o quê? Olha, o Brasil tem uma extensão territorial tanto, ele tem tantas praias, ele tem tantos Estados-membros, mas o Distrito Federal... Não. O Brasil é uma república federativa de direito. O que significa isso? Que acabei de explicar. É um Estado que produz a lei, Estado de direito, e é um Estado que se submete a essa própria lei. Beleza? Então, vejam bem, se o Estado... Agora eu vou fechar o raciocínio. Se o Estado produz a lei e ele se submete a essa lei, nós já vimos, e vamos ver daqui a pouco, com mais profundidade, que é o direito constitucional, que é a nossa Constituição Federal. Olha que legal.
e vocês vão fazer concurso público para ser um agente público, vocês vão se submeter a qual lei? A lei máxima, a lei magna, a, segundo Canutilho, a Bíblia política, sem religião, mas Canutilho é um português, tá? É um jurista português. Ele, por se deve ser católico, ele se referiu à Bíblia política. Por quê? Em que sentido? A lei máxima de um Estado, a lei máxima do Brasil é a Constituição. Rogério, quando eu fizer concurso para guarda municipal, eu vou querer ir para outro estado, estrangeiro, vou querer conhecer, vou ganhar bem, vou parcelar, vai ter desconto, o banco vai te ligar, vai falar, ó, vem cá, você tem vencimento aí todo mês, né? Tenho. Puxa, que legal, hein, Janaína? Você não tinha até ontem, né? Não, hoje eu tenho. Então, Janaína, nós temos aqui um pacote promocional para te ajudar. Você pode pegar aí tanto por mês e vai descontar direto em folha, minha colega. Você vai adorar, você não vai nem tirar dinheiro do bolso, tá? Tô falando que eu tenho um consignado no meu, no meu rolerite. E o que acontece? Você vai lá para fora. Poxa, eu queria conhecer como é que é os Estados Unidos. Ou melhor, um americano quer conhecer como é o Brasil. Nossa, como é que é o Brasil? Pega a Constituição. Nós, do direito, vamos ver primeiro a Constituição. Se eu fosse um estrangeiro e quisesse vir para o Brasil, o que eu vou fazer? Eu vou ler primeiro a Constituição brasileira. Lógico que não toda, mas a parte dos direitos. Que direitos, galera? Direitos fundamentais. Cai no nosso concurso? Não cai, tá? Vou compartilhar a tela aqui, ó. A gente brincava muito sobre isso, né, Fabiano? Direitos fundamentais em concurso público, cai? Não, não cai. Sabe o que acontece? Alguém tem dúvida que é um guarda-chuva? Chove no concurso público. Direito fundamental, chove no concurso público. Aluno nosso que vai fazer prova de concurso público e sai de casa sem saber direito fundamental, não merece a caneca do aprovado. Por quê? Porque é juninho. Aluno nosso vai fazer prova de concurso público, tem que saber direito fundamental. Então, Rogério, você está se comprometendo? Sim, vocês vão aprender todos os incisos conosco, comigo e com o professor Fabiano, direito fundamental, porque vai cair. Rogério, você falou que era católico, agora você está prevendo o futuro, você está fazendo um mosaico de religiões aí? Não, é experiência de concurso público. Por quê? Ah, Rogério, você está defendendo a religião católica porque eu sou evangélico, também gosto. Porque eu também sou espírita, minha irmã também gosto. Porque não, vivemos num país laico. Vamos aprender tudo isso, galera. Quem já está estudando já sabe. Vivemos num país laico, um país leigo, um país não confessional, tudo sinônimo. O que significa? Não existe religião oficial no Brasil. Já existiu? Já. Na época do Império, nós tínhamos a Igreja Católica como religião oficial. Então a gente vai ver lá na frente, quando fala assim, ó, é livre a liberdade religiosa, de pensamento é. Mas de exercício, até pouco tempo não, mas temos a nossa história que não era. Não podíamos ter uma igreja que não fosse a Igreja Católica. Então, hoje não. Somos laico, somos leigo, somos não confessional, ou seja, na verdade, a Constituição até proíbe que haja vínculo da igreja, qualquer igreja, com o Estado. Tamanha imparcialidade que nós temos. Não somos um país ateu. Não somos ateu. Brasil, a sua Constituição, não prevê, na verdade, não determina o ateísmo. Não, pelo contrário. Nós só somos laicos. Cada um pode ter a religião que quiser. Tudo bem até aqui? Então a gente volta lá. Então nós vimos que a importância do direito constitucional, qual é? Qual foi? Limitar. Então vou grifar aqui, ó. Limitar o Estado que até então era absolutista. Um Estado que até então não tinha limites. Essa é a Constituição. Não cai em concurso, tá? É só para encher mesmo aqui o nosso slide. Ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Essa é a nossa, que você já conhece, a nossa Constituição de 88, conhecida, né, como Constituição de 88. Eu vou riscando aqui, vou fazendo uma bagunça. E agora a gente vem aqui, ó, na hierarquia da Constituição, que de certa forma eu já acabei
antecipando para vocês qual é a hierarquia da nossa Constituição. Um jurista, um pensador, não precisa anotar, galera, é sério, confia em mim, isso aqui não vai cair na prova não, pra gente não, tá? É só para vocês saberem, um pensador lá atrás, chamado Hans Kelsen, que ele era da Hungria, mas ele fez toda a sua carreira na Alemanha, ele falou, olha, se temos que limitar o Estado, se temos que limitar esse ente aqui, o Estado, nós temos que ter um documento que esteja acima dele. Olha a Constituição acima do Estado. Aqui está o Estado e aqui está a nossa Constituição. Beleza. Pois bem, essa Constituição, ela vai ficar no ápice do ordenamento jurídico. Então, para Hans Kelsen, ele falou, olha, a Constituição, ele pegou o ordenamento jurídico e fez um triângulo, tá? Como vocês estão estudando aqui matemática, vai ter a fera da professora Mirella, temos também a fera da professora Michele, vocês estão bem servidos, darão aula em breve. Eu tenho medo, tá? Da Mirella falar assim para vocês, ó, peraí, o Rogério falou que é um triângulo, mas não é, aquilo lá é que é pirâmide, mas não é pirâmide, é só um triângulo, porque tá faltando aqui a base, etc e tal, tá? Mas não sou eu que vou discutir com o Hans Kelsen, ele chamou de pirâmide, então a gente vai dizer que é uma pirâmide. Então Kelsen falou o seguinte, falou, olha, se o Estado precisa respeitar um documento que está acima dele, então o ordenamento jurídico, ele é desenhado numa espécie de um triângulo, tá? E por que triângulo? Porque as leis que estão na base são inferiores a uma discussão, mas elas são de menor importância, de acordo com vai chegando no ápice. E no ápice, quem está? A Constituição Federal. Então, o ordenamento jurídico, galera, ele é composto desta figura aqui. Agora pode anotar, tá? A Constituição está no ápice do triângulo. Agora eu preciso que vocês anotem, por favor. A nossa Constituição Federal, ela está no ápice do triângulo. E aqui já vai um argumento para quando vocês estiverem exercendo a guarda lá. Saírem lá com a... É 380, Fabiano? Porte da guarda? O Fabiano deve estar fazendo a sobrancelha. Ele faz a sobrancelha. Hoje é segunda-feira. Não, é ponto 40, Rogério. Ponto 40? A guarda municipal? Provavelmente. Rapaz, A maioria... Não sei, sinceramente eu não lembro qual é a que Santos está usando, mas se eu me engano é a ponto 40. Vou começar a tratar bem aqui a Roberta, né, que é a tua número 1, né, que eu fiquei sabendo. É a Roberta, né, que é aprovada. Isso aí. Tá, Janaína, Samires. Então, galera, ó, tá, eu tô só brincando aqui com vocês agora, vocês logo vão ter uma ponto 40 na cintura, né? E oficial, até pode ter porte de arma, mas a gente não tem treinamento, aí, então olha que porcaria que é, né? Uma folha de sulfite que é um mandado, uma caneta azul na outra mão, e larga tudo, puxa a arma e já era. Né? Então, a gente só até anda com eu falo que a nossa arma é uma folha de sulfite A4, né? E uma caneta Bic com carga para poder fazer a certidão. Então, voltando. E aqui já vem munição para vocês no dia a dia, da guarda lá. Vocês vão estar lá na guarda e tal, conversando. Aí sempre vai chegar alguém lá que é primo, sobrinho de alguém que fez direito. Tá? Então ele vai falar assim para você, fala, peraí, mas olha, você não pode fazer tal coisa porque o meu regimento, tá aqui, ó, o meu regimento diz tal coisa. Aí você vai falar assim, opa, peraí, Juninho, peraí, tive aula com o Fabiano, tive aula com o Rogério. Sabe quem é Hans Kelsen? Não sei. Aí você faz aquele ar de superioridade já para ele, sabe? Fala, não sabe quem é. Mas tudo bem, vamos continuar a conversa. Hans Kelsen falou que a Constituição está no ápice da pirâmide, tá? E todas as leis que vêm abaixo dela têm um grau de importância menor, inferior. O teu regimento, Juninho, está aqui embaixo. E eu estou fazendo um ato constitucional. Eu estou praticando um ato de acordo com a Constituição. Então, o teu regimento, embora ele te vincule, mas ele contraria a Constituição, eu não posso obedecer, porque eu estou vinculado ao ápice da pirâmide. Perceberam?
Conseguem entender por que que o concurso público está cobrando para vocês, está exigindo direito constitucional? Por causa disso. Porque tudo, né, Fabiano, tudo que a gente vai fundamentar no direito, a gente vai buscar lá na Constituição primeiro. A gente brinca, eu dei aula de Constitucional na faculdade, a gente brinca que a gente olha todos os outros direitos com a lente, com a lente do direito constitucional. Então, pouco me importa o que fala o Código Penal, processo civil, pouco me importa. Se estiver em desacordo com a Constituição Federal, não prevalece. Por que que não prevalece? Porque a Constituição é a lei maior do nosso Estado. A Constituição, ela está no ápice da pirâmide. A Constituição é que dita as regras. Seria a esposa para quem é casado. É uma brincadeira infeliz, mas é a pura verdade. A esposa está para lá mesmo, então está tranquilo. Quem é casado sabe. É a esposa, a Constituição Federal. Né? A gente até tenta, né, Fabiano, fazer uma lei aqui e tal, né, esticar para cá, esticar para lá. Aí a filha leva na Constituição, fala, não. Mas foi o pai que falou, não, mas eu sou a Constituição. Ele deve obediência a mim. E a minha esposa é formada também, então ela até brinca, fala, pergunta para ele quem é o Hans Kelsen. Não está discutindo comigo, amor, não sou eu, amor. É Hans Kelsen que falou que é a Constituição e a própria Constituição, que a gente vai ver que o rito dela é mais dificultoso. Vamos lá então. Poxa, Rogério, tá bom, mas o que faz a Constituição ser esse ente, ser essa esposa do casamento? Olha, o rito para se produzir uma Constituição Federal é mais rigoroso do que o rito de uma lei ordinária. Olha o nome, uma lei ordinária. É uma lei mais fácil para ser aprovada. Então, temas que não têm tanta importância, joga na lei ordinária. Temas que são importantes, que são caros ao Estado brasileiro, eles têm que estar na Constituição Federal. Vamos lá, então. Direito de liberdade. Já imaginou se fosse na lei, que precisa de maioria relativa lá do Congresso? Toda semana mudava. Direito de liberdade é um direito fundamental, a gente vai ver, na Constituição Federal. Para ser alterada, precisa de um rito agravado, precisa de um rito mais dificultoso. Tudo bem? Isso tudo só para vocês entenderem. Rogério está falando, riscou tudo, falou, né? Não entendi nada. Então vamos fazer um resumão do que a gente entendeu até agora. Eu vou deixar esse slide assim, para quem depois quiser pegar e conseguir entender e ter paciência, tá aí. Então o que a gente precisa entender? Eu vou grifar, peraí. Vamos fazer um resumão desse slide, coisa rápida. Só para não ficar tão bagunçado aqui. Tá. A gente só precisa entender que o direito constitucional é importante porque o Estado, o próprio Estado, e aqui eu falo Estado lato sensu, os 3 entes da federação, ou os 4, deve obediência a ela, deve obediência à própria Constituição Federal. Então ela está no ápice. Então tudo tem que se submeter à Constituição Federal. Então, a hierarquia, já me antecipei, a hierarquia da Constituição Federal, seria uma pergunta da aula, já está respondida. Ela está no ápice, ela está acima de tudo. A Constituição está acima de tudo e de todos. Por que isso, Rogério? Porque está previsto na Constituição Federal, e a gente vai ver em aulas futuras, adotamos como modelo de Estado o modelo do Estado democrático de direito. Por isso. Então, nós vivemos assim. Nós escolhemos viver num Estado que é um Estado democrático de direito. Então, é um Estado que, em que pese ele produza a lei, ele está submetido a essa lei também. Tudo bem? E aqui já fica uma dica de prova, de concurso. A gente vai entrar agora. Tá aqui. Só peço um pouco de desculpa, que eu venho viciado com Zoom. Né? É meu primeiro contato hoje com o Google. O professor Fabiano gentilmente me deu uma aula aqui, mas como eu disse, não adianta, tem que rever, né? Fazer revisão. Lá 15ª aula eu tô bom já.
Então, posição hierárquica da Constituição. Nós já vimos. A Constituição, ela está no ápice. Está aqui, ó. Está aqui em cima. Show de bola. Depois da Constituição vem quem? Ora, depois da Constituição vem as emendas constitucionais. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Nós vamos ver em aulas futuras também. Só que agora, depois da emenda 45, o Brasil, o direito brasileiro, começou a prever que tratados internacionais de direitos humanos, galera, eu estou falando aqui qualquer tratado? Alguém me ouviu falar qualquer tratado? Não, não falei. Ah, Rogério, eu acho que eu ouvi. Então vamos fazer o seguinte, tudo que vocês ouvirem errado, vocês podem espalhar aí na rua aí, que foi o professor Fabiano que falou. O professor falou que era qualquer tratado. Pode falar, não tem problema. Mas meu aluno não. Meu aluno fala o quê? Meu aluno fala tratado de direitos, qualquer um? Não. Direitos humanos. Tem que tratar de direitos humanos. Rogério, eu vou ser da guarda. Eu não gosto de direitos humanos. Tudo bem, mas não fala até o dia da prova. Guarda para ti, guarda no coração. Depois da prova, quando você ficar ponto 40, né, Fabiano? Lá, andando com a viatura, GCM, mão para cabeça, a gente vai ver lá na frente, não cai na prova, mas o STJ já disse que guarda municipal pode dar sim mão para cabeça, que é a revista pessoal, tá? Pode prender em flagrante, tá pacífico. Retificando, Rogério, retificando é 380 mesmo. 380, tá. Acabei de confirmar aqui. Não, mesmo assim faz um estrago. Mesmo assim a Janaína, Roberta com a 380 dá para fazer um estrago, meu amigo. Mas eu ficaria preocupado. Mantenho o meu bom senso, né, com quem vai andar com uma 380 na cintura. Então, olha só, voltando lá. Então, a gente viu que... Eita, fechei aqui. Tá aqui. Então, nós vimos que não é qualquer tratado, é Tratado de Direitos Humanos, aprovado na forma do artigo 5º. Agora eu preciso que vocês anotem no caderno. Tratados de Direitos Humanos. A gente abrevia, não sei quem gosta de abreviar, mas eu gostava que ganhava tempo. Tratados Internacional de Direitos Humanos. O TIDH. Agora, se quiser falar na rua, Rogério, Tratado de Direitos Humanos, Tratados Internacionais de Direitos Humanos, equivalem à Constituição, Rogério, as emendas? Pode falar, não tem problema nenhum. Mas, por favor, digam que é aluno de quem? Professor Fabiano. Fala, não, foi o Fabiano, vai no ponto 40 lá, mas não tá nem aí. Foi ele que falou. Que tratados internacionais de direitos humanos equivalem à norma constitucional. Mete o louco, não tem problema. Meu aluno, fechei. Estou falando. Espera aí. Que vai. Tá. O Etebook ficou um pouco limpo, o nosso slide. Ó, tratados internacionais de direitos humanos. Beleza. Qualquer tratado, Rogério? Já vem a pergunta. Claro que não. São os tratados internacionais de direitos humanos que têm o rito da emenda constitucional. Então, a prova vai querer brincar. Óbvio que vai querer brincar. A gente sabe disso. Como é que vai perguntar ao examinador? Eu vou falando rápido agora, porque eu vou voltar lá para repetir, tá, galera? Como eu falei, as dicas estão no caderno, mas podem ir anotando. E se estiver rápido, levanta a mão aí. A ideia é que vocês tenham esse material no caderno agora. Essa parte é importante da aula. Nós brincamos, mas agora é sério. Tratados internacionais de direitos humanos têm status de emenda constitucional? Tá errado. São tratados, vou voltar lá, são tratados internacionais de direitos humanos, mas precisam ter, olha aqui, rito da emenda. Que rito é esse?
É em cada casa do Congresso Nacional. Então, na Câmara dos Deputados, tem que ter 2 turnos e 3/5 dos membros. E tem que ter também no Senado Federal 2 turnos e mais 3/5 dos membros. Então, eu preciso desse rito. Tudo bem? Então, não é qualquer tratado internacional de direito humano. Tem que ser tratados internacionais de direitos humanos com o rito da emenda. Que rito é esse? Em cada casa do Congresso, tem que haver 2 turnos e o quórum tem que ser de 3/5. Perceberam? Já podemos perceber que a produção de uma emenda constitucional é muito mais dificultosa. Você precisa de um rito mais agravado, é um rito mais dificultoso. Então, o que eu preciso que vocês gravem agora no caderno? Isso que eu acabei de falar. É qualquer tratado internacional que vai ter status de norma constitucional? Não. Apenas os tratados internacionais que tratem de direitos humanos. Então, por exemplo, o Brasil fez um acordo com a Argentina, é um acordo antigo, tá? De décadas. Ele fez um acordo para importar bacalhau. Se eu não estou enganado, acho que é bacalhau, é um peixe, é algum peixe. Mas a memória fala para mim agora que é bacalhau. O Brasil fez um acordo com a Argentina de importação de bacalhau, de isenção de tributo, alguma coisa parecida. É um tratado antigo. Esse tratado é de direitos humanos? Não, não é tratado de direitos humanos. Esse é um tratado comercial, tá? Então isso aqui não pode ter força de emenda constitucional. Eu vou até apagar. Tratado de bacalhau? Não tem. O Brasil fez um tratado com algum país da Europa para importar lâmpada para automóvel mais barato. Isso é direitos humanos? Não, isso não é direitos humanos. Então isso não tem força de emenda constitucional, porque precisa ser de direitos humanos. A prova vai brincar aqui, já está anotado no caderno, estou tranquilo quanto a esse tema. Vocês não podem mais errar, beleza? Rogério, errei, não tem problema. O que a gente vai falar lá fora? Tem que fazer um coral, tem que repetir para virar coral. Eu tive aula com o professor Fabiano, foi ele que me ensinou constitucional. Aí pode falar tranquilo, tá? Mas nosso aluno, falando sério, essa questão não pode errar mais. Não é qualquer tratado, tem que ser de direitos humanos. E não basta, precisa de mais um elemento, o rito da emenda constitucional. Tá? Já vi prova? Depende da maldade do Fabiano. Desculpa, apareceu aqui Fabiano para mim. Depende da maldade do examinador. Ele pode perguntar, e qual é o rito da emenda? Já está no caderno de vocês também. Cada casa do Congresso tem que ser 2 turnos e precisa de 3/5 dos membros para votar. Aí ele vai ter status de emenda constitucional. Beleza? Então vamos lá. Só para gravar. Então você está lá em patrulha, Janaína 380, né? Louca para pegar o professor para dar um enquadro, fala, beleza, vamos lá. Mão para a cabeça. Eu falo, mas o meu regimento lá da Justiça Federal, lá a portaria nossa fala que não pode. Calma aí. Eu estou respeitando a Constituição Federal. Constituição que Hans Kelsen falou que está no ápice da pirâmide, está acima de tudo. O senhor sabia que a gente vive num Estado democrático de direito? Ferrou já. O bandido, o mala, não sabe mais se é, né, para levantar o braço, entendeu? Se é para virar de costas. Aí você dá uma aula para ele, fala, olha, estou de acordo com a Constituição, é a Constituição que me autoriza. Mas a sua portaria, infelizmente, a sua portaria lá no triângulo, na pirâmide, está lá embaixo. A Constituição está acima dela. Na verdade, acima da Constituição, no Brasil, não há.